Capítulo 2779. Desmantelar. Parte 1. Como você está se saindo com a magia da criação? Camila perguntou. Ainda tenho um longo caminho a percorrer, mas estou progredindo. O Grimório está trabalhando nas lições da vovó enquanto falamos. Com um pouco de sorte, ele decifrará os feitiços mais simples primeiro para que Solos e eu possamos começar do básico. A Forja de Fênix é a única magia que eu realmente conjurei por conta própria e é de nível 5. Ela me dá um ponto de chegada, enquanto eu preciso de algo para começar. Eu coloquei os olhos em desmantelar primeiro. É magia de criação de nível 1 e relativamente simples. Excelentes notícias. Camila sentiu. Depois que você dominar, você se importa em reciclar a armadura dominador de Zogar. Como é? Lit levantou a sobrancelha, incrédulo. Você me ouviu. Zogar mudou e não há como adaptar a armadura para suas novas necessidades. Os deuses sabem o quão difícil é encontrar os ingredientes para um artefato como esse. Camila apontou para a sala e para a provável presença de um guardião. Eu acho que Salark, juro pelos deuses, me chame assim de novo e eu vou aí chuto sua bunda. Uma voz irritada o interrompeu e confirmou as suspeitas de Camila. A vovó pode não concordar que eu use os ensinamentos dela para outra pessoa e eu não quero aborrecê-la. Eu realmente não me importo, desde que você não fique ensinando magia da criação por aí, mas obrigada por perguntar, querida. Viu? Até a vovó concorda. Ok, mas você percebe que Zogar é um arquimago do reino e tem que manter os interesses dele acima dos seus. E se no futuro acabarmos ficando em lados opostos? Ele também é um marido da minha irmã e pai dos filhos dela. Camila respondeu com escárnio. Se algo der errado, vocês dois vão conversar como família, não lutar até a morte. Além disso, como você se sentiria se algo acontecesse com ele ou com Zinnia porque seu equipamento está desatualizado? Você está disposto a colocar tudo em risco só por causa de um cenário hipotético e paranoico? Lee teve que ponderar muito antes de responder. Ele não queria discutir sem motivo e também teve que admitir que Camila tinha razão. Zogar não hesitou em revelar sua identidade como mestre para mim em Farol da Luz para me ajudar. Sem as instruções para o dispositivo que ele me deu naquela época, eu nunca teria aprendido sobre cristais de memória. Ele também me escolheu como herdeiro de seu legado e me ensinou algumas de suas magias pessoais em Verendi. Além disso, se não fosse por ele, eu nunca teria conhecido os híbridos de abominação. Sem Zoret, meu entendimento de chamas de origem ainda seria superficial. Sem Bitra, Solos nunca teria recuperado sua fúria. Tevka provou ser um amigo honesto para Zinnia e as crianças, e ele ensinou lições inestimáveis para Fria. Talvez até para mim e Solos, se ao menos conseguirmos dar sentido ao que testemunhamos durante a luta para a sorte de Lit. Cada movimento do Overlord e do Devorador de Sol foi registrado pelos olhos e estava sendo decifrado pelo Grimório da Torre. Embora Lit e Solos não tivessem consciência dimensional, eles ainda conseguiam replicar as habilidades de Salark e pelo menos encontrar uma maneira de combater os feitiços de Tezca depois de entender seus princípios subjacentes. Tudo bem, você venceu. Eu faço isso. Lit suspirou, se enfiando debaixo dos cobertores. Obrigada. A expressão inteira de Camila brilhou de alegria enquanto ela fazia Elisia arrotar no final da refeição. Eu lhe daria uma recompensa adequada, mas temos um convidado, então você terá que se contentar com isso. Ela lhe deu um beijo na bochecha enquanto o bebê os encarava com curiosidade. Elisia disse, exigindo o que lhe era devido. Claro, eu também te amo. Camila beijou nas duas bochechas e então passou o bebê para Lit, que fez o mesmo. Agora papai vai te colocar para dormir. Boa noite, Elisia. Lit segurou o bebê com força por um segundo antes de colocá-lo no berço e ajustar o termostato para garantir que ela não sentiria frio. Boa noite, meu coração. Lembre-se sempre de que você está segura, você é amada e você é sábia. Elisia arrulhou, reconhecendo as palavras que seu pai lhe dizia todas as noites, embora ela não conseguisse entender seu significado. Deserto de sangue, tribo da pluma celestial, palácio de Salark, torre de Lit.
Entre as informações coletadas por Lith dos mortos-vivos capturados após a tentativa frustrada de matá-lo na mansão e aquelas extraídas pelos híbridos de Vastor, Lith estava quase pronto para contra-atacar. Quase. Durante os últimos meses, ele se acostumou com seu novo corpo e usou sua técnica de respiração, olhar abissal, para refinar ainda mais seu núcleo e corpo. O avanço o tornou mais forte, mas ao mesmo tempo tornou cada peça de seu equipamento obsoleta. A última vez que ele reforjou os artefatos foi durante a Guerra dos Grifons, com a ajuda de todos os seus amigos, incluindo Ploria. Até aquele momento, Lith havia hesitado em reciclar e atualizar seu equipamento porque, ao fazer isso, ele apagaria um dos últimos traços da presença de Ploria em sua vida. Enquanto sua mana fluísse nos itens encantados, ela estaria sempre com ele. No entanto, com o nascimento de Elisia e um velho inimigo batendo à sua porta, não havia mais tempo para sentimentalismo. Ele tinha vindo ao deserto para refazer tudo do zero. 2 gumes, a armadura andarilho do vazio, trovão, os golems, o cajado do sábio e até mesmo Ragnarok. Afinal, eles tinham sido forjados quando ele ainda estava no violeta e Solos no azul. Agora ambos tinham quebrado o próximo nível e a torre tinha se tornado mais poderosa após recuperar os novos andares. Em uma questão de vida ou morte, sentimentos eram inconsequentes. Apenas poder e qualidade importavam. Onde estão todos e por que vocês conjuraram uma poltrona tão chique para mim? Não que eu esteja reclamando, veja bem. Salahad estava sentada na cadeira de massagem mais confortável que lhe conseguia se lembrar da terra, com uma mesa cheia de sorvetes e salgadinhos à sua direita. Além dela, Solos e Lith, a torre estava vazia. Salahad sabia que Lith dividiria a fúria em 9 cópias e usaria o máximo de assistentes para explorar todo o poder da torre. Dessa forma, ele poderia forjar peças muito além do nível de um mago de núcleo violeta com uma torre. Vou chamá-los mais tarde. Lith respondeu. Primeiro, quero usar o feitiço desmantelar eu mesmo e reciclar os materiais. Não posso fazer isso na presença de uma testemunha, já que você me proíbe de ensinar magia da criação e não posso arriscar que pessoas como Kila ou Faluel aprendam por observação. Se você não precisa da minha ajuda, então por que estou aqui? Perguntou o Overlord. Porque vou precisar da sua ajuda caso algo dê errado. Lith fez uma reverência educada. Desmantelar pode ser uma magia de nível 1, mas nunca usei em algo tão complexo e precioso. Não quero perder ingredientes preciosos para sempre por orgulho estúpido, muito menos estragar coisas que não podem ser substituídas durante uma vida inteira. Capítulo 2780 Desmantelar, parte 2. Lith apontou para os golems de Ragnarok, demorando-se mais neste último. Trouble e Raptor eram as únicas aplicações funcionais que ele havia encontrado para cristais de memória. Eles garantiam aos constructos parte das habilidades da linhagem de Lith, magias, mas, mais importante, sua inteligência. Ao reter um fragmento de sua consciência, os cristais de memória concederam aos golems a capacidade de improvisar em vez de seguir um padrão preciso e aprender com a experiência. Além disso, devido ao link com Lith entre si, os constructos poderiam compartilhar o conhecimento adquirido e melhorar mais rápido. Sendo um novato em magia da criação, Lith tinha medo de que, uma vez reciclado, o cristal de memória espiritual perderia tanto sua assinatura energética quanto as memórias armazenadas. Cristais elementais não deveriam ser separados após o processo de forjaria, e Lith sabia que sem os caminhos de mana de um artefato mantendo uma gema elemental estável, eles rapidamente se transformariam em um simples cristal branco. Quanto ao Ragnarok, a situação era muito mais complicada, já que a lâmina furiosa era semi-senciente e tinha personalidade própria. O menor erro ao conjurar desmantelar teria transformado uma obra-prima única em uma pilha de metal comum. Ao manter Salahad ao seu lado durante todo o processo, Lith ganharia experiência em primeira mão no manuseio de artefatos poderosos com magia da criação e também teria certeza de que nada daria errado. 2 pássaros com uma fênix. Então isso é suborno. Salahad acenou para a mesa com sua colher cheia de sorvete antes de levá-la à boca.
mais como um incentivo para passar um tempo de qualidade com a família. Lito deu de ombros, dobrando Chargem, Valeron, o segundo, e eles iam para a forja. As crianças adoram shows de luzes e amam ainda mais a mãe/avó. Será suborno. Salahad suspirou, apesar de ter que admitir que era uma armadilha perfeita. Elisia ainda era muito pequena para sentar, ficar de pé ou mesmo rolar, então, a menos que alguém a segurasse, ela só conseguia olhar para o teto. Chargem, no entanto, já tinha crescido mais do que um garoto humano de 7 anos e conseguia facilmente levantá-la. Os dois filhotes de dragão não conseguiam falar bem e não tinham noção de ligações mentais, mas ainda conseguiam manter conversas de bebê adequadas por meio de suas escamas de dragão. Uma vez que Elisia assumiu sua forma Tiamat e Valeron sua forma Bahamut, eles puderam se expressar tanto quanto seus cérebros jovens conseguiam processar. Foi como Elisia disse a Chargem o que ela queria olhar e quando. Valeron já era grande e velho o suficiente para ficar de pé se apoiando no berço. Depois de mais de 2 meses, pequenas penas macias cobriram o segundo par de asas de Elisia. Eles tinham veias vermelhas e eram pretos como os de seu pai, mas ela podia mudar a cor deles à vontade, com base no elemento que ela canalizava e amplificava. Penas douradas grossas cobriam a cabeça de águia de Valeron e as asas saindo de seus quadris. Depois de mais de 1 ano, suas asas emplumadas cresceram tanto que agora correspondiam em tamanho às suas asas membranosas. Salahad estava orgulhosa dos dois, vendo uma centelha de si mesma na menina e uma de Tiris no menino. Você tem sorte que eu ame esses pequenos diabinhos demais para deixá-los na mão. Ela acariciou as asas dos filhotes de dragão, feliz que Chargem não cresceria se sentindo sozinho. Ele foi a primeira fusão natural perfeita das linhagens de Poemix e Dragão. Suas forças vitais eram exatamente como as de Elisia e Valeron, crescendo juntas em vez de colidirem por dominância. Isso o tornava único, mas também o deixaria solitário quando crescesse o suficiente para entender sua condição. Já que as outras 2 crianças estavam no mesmo barco, no entanto, elas teriam pelo menos alguém que pudesse ter empatia com suas respectivas situações. Como você planeja mantê-los quietos até começar? Duvido que choros de bebês não vão atrapalhar seu foco. Salahad perguntou. Bem, nós os convidamos aqui para compartilhar algo com vocês. Solos riu, liberando um fluxo de bolhas de sabão do tamanho de uma laranja na frente do atordoado Overlord e das crianças risonhas. Salahad poderia facilmente fazer algo assim, mas exigia magia de tarefa apenas para formar bolhas de água e magia de luz para dar-lhes cor. As bolhas de sabão grossas, em vez disso, não precisavam de ajuda externa e refletiam a luz na sala, formando arco-íris coloridos em sua superfície. As crianças responderam brincando de sua própria versão de tiro ao prato, atirando pequenas bolas de fogo nas bolhas para fazê-las estourar. Elas não conseguiam manter uma pontuação, pois nenhuma delas sabia contar, mas Salahad percebeu como as bolhas maiores eram sempre a prioridade. Dá. As crianças cantaram até solos, liberaram o segundo fluxo de bolhas de sabão que foi recebido com outra saraivada de chamas de origem. Isso é notável, disse Salahad enquanto tentava entender o fenômeno. Não se incomode. Aqui está a fórmula. Solos entregou a ela um pedaço de papel e um recipiente cilíndrico contendo uma mistura densa de água e detergente. As crianças seguiram a passagem da tocha com os olhos e imploraram ao Overlord com seus arrulhos. Salahad alegremente obedeceu, produzindo mais bolhas para as crianças atirarem. Enquanto isso, do lado de fora da torre, Aran e Leria estavam ensinando Camila a voar com um núcleo amarelo. Após o último fiasco, ela decidiu praticar apenas em espaços abertos e começar devagar, aumentando gradualmente a velocidade conforme alcançasse um bom controle sobre as correntes de ar. As crianças de vez em quando levantavam pilares de areia dos quais ela tinha que desviar ou conjurar uma pista de obstáculos bem espaçada para lhe ensinar manobras aéreas básicas. Elas já tinham alcançado o amarelo brilhante, mas ainda se lembravam bem de suas próprias lutas com feitiços de voo e das muitas aterrissagens de bunda duras. Você está indo muito bem, tia Camille.
Aran aplaudiu. Vamos, Abominos. Você é mais forte e mais experiente. Como pode ficar para trás dela? Leria gritou sugestões que distraíram o pobre Ri, fazendo bater contra a areia com seu enorme traseiro. A besta mágica era de fato mais forte. Ele tinha um núcleo cianos brilhante e um corpo do tamanho de um pônei. No entanto, apesar de sua afinidade natural pela magia do ar, não tocar o chão assustava Abominos e ele se movia desajeitadamente pelo ar, tentando ajustar sua trajetória com as pernas em vez de sua mana. O resultado foi que Abominos ficou em último lugar em todas as corridas. Onix sempre chegava primeiro. Após evoluir para uma besta imperadora, ela ganhou um conjunto de asas membranosas roxas e novos instintos que a ajudaram a aprimorar suas habilidades de voo aos trancos e barrancos durante a prática. Camila chegou em segundo, ofegante devido à fraqueza de seu núcleo, que não era adequado para uma perseguição em alta velocidade com curvas fechadas, mas feliz por não ter ficado em último. Estou tentando, farme-me de lado. Abominos amaldiçoou seus instintos lupinos depois de bater contra um dos pilares de areia uma vez a mais. Isso é trapaça, a propósito. Não é justo competir contra alguém com asas. Eu chamo isso de questão de habilidade, em vez disso. Onix disse com um sorriso enorme em seu focinho felino. Até o Pipsk, quer dizer, a tia Cami voa melhor que você. Sim, até eu. Camila bufou. Ruim, Onix. Ruim. Não seja rude com a tia Cami. Ela está fazendo o melhor que pode. Aran repreendeu Utgard. Continua no próximo vídeo.